receber a visita. Eles vão receber a visita no lugar que estão e a justiça, ela por si só vai, né, chegando às conclusões. E esse caso a gente está deixando um pouco ali paradinho, em stand-by. Eu não vou trazer mais essas informações aqui para vocês, porque, como eu disse, foi muito complicado para a gente organizar tudo isso e de repente tudo desmorona mediante uma decisão que inclusive não foi nos comunicada. E eu decidi tomar essa decisão porque é uma história muito complicada. Parece até que a gente está sendo invasivo. Acho que às vezes a família pode até imaginar que a gente não dá sossego. A gente só está tentando ajudar do lado de cá, né? Fazendo alguma coisa, tentando fazer com que tudo fique bem. Eu acho não, tenho certeza que o juiz iria deferir a guarda, né, para o seu Francivaldo, para a ex-esposa. A gente ia chegar num consenso positivo para todo mundo. Agora ficou complicado. Eu tô indo nesse momento ao encontro do seu Francivaldo, porque ele não tem notícias das crianças. Eu quero dizer a ele que nós já conseguimos conversar, tá tudo bem, a cidade que elas estão situadas no momento, e para ele tentar ficar tranquilo, tá certo? O seu Francivaldo é uma pessoa que precisa muito de ajuda, e a ajuda dele vai muito além de bens materiais. Ele precisa também de muita ajuda psicológica, ele precisa desse acompanhamento, é muito importante. É uma pessoa que faz parte do nosso convívio. Nós encontramos a família, se eu não estou enganado, em 2021. De lá para cá estamos convivendo mês após mês e tem demonstrado ser uma pessoa bem frágil, infelizmente, mediante tudo isso que aconteceu. E a gente também começa a observar algumas situações. Algumas das situações que eu vou relatar para vocês, eu consegui colher nesse tempo de acompanhamento. Eu acho importante repassar para todo mundo para que você fique ciente. Certa vez eu levei ele no psicólogo, mas eu não veiculei, eu não trouxe, não deixei que fosse ao ar a fala da psicóloga na época, onde ela dizia que o seu Francivaldo, ele tem um pequeno atraso, mental. Então assim, muitas pessoas vão se assustar mediante isso que eu estou dizendo agora, mas infelizmente é a verdade. E esse pequeno atraso, essa confusão nas ideias, essa dificuldade para se fazer uma coisa que para a maioria das pessoas é normal, faz com que ele tenha dificuldades para conduzir a criação de todos os filhos. Peraí, Eliseu, o que você está querendo dizer para a gente? Que o seu Francivaldo não tem mais capacidade de conduzir a família dele? Olha, capacidade, eu não posso duvidar 100%, mas que ele enfrenta muitas dificuldades no que eu acabei de citar para vocês, ele enfrenta. Às vezes o seu Francivaldo, ele fala algumas coisas assim, sem nexo, sem contexto. É uma pessoa que não vê maldade em absolutamente nada. Então eu acho que ele precisa, mais do que nunca, desse acompanhamento, que a gente tente chegar num diagnóstico. Mas ele já vivia com as crianças anteriormente, já vivia e esses problemas também já existiam. Então hoje eu não conseguiria afirmar para vocês com 100% de certeza se o retorno das crianças para os cuidados do seu Francivaldo seria a melhor solução. Eliseu, como você é mau em falar isso? Como é que você pode afirmar uma coisa dessas? Eu convivo com ele, vai fazer 3 anos, e eu percebo que algumas coisas ainda o impedem de avançar, de progredir. É muito complicado. Só convivendo que a gente vai ter uma melhor noção das coisas. Mas assim, o seu Francivaldo, ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa que não tem maldade, uma pessoa muito carismática, uma pessoa que se comunica bem, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não é violenta. Mas hoje, para conduzir as crianças, mediante tudo aquilo que a gente visualizou aqui nos últimos anos, a situação é um pouco complicada. Então, eu prefiro, nesse momento, descansar, eu prefiro ficar tranquilo,
tentar esquecer um pouco essa história e focar a nossa energia em outras coisas. O que eu vou fazer agora é oportunizar o seu Francivaldo para que ele esteja sempre trabalhando conosco. Isso vai depender muito dele, que fique bem claro. O seu Francivaldo já é um homem, tem idade para ser o meu pai, e a gente não pode, né, ficar o tempo todo relevando alguma coisa que ele pratique de errado, que não condiza com aquilo que a gente espera, que fique bem claro. No entanto, nós somos sensíveis a isso que eu acabei de citar para vocês. O seu Francivaldo ele precisa de um apoio, de uma ajuda. Eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu quis dizer aqui com essas palavras que eu proferi anteriormente sobre esse comportamento dele. Então, algumas pessoas, elas não têm aquela plena capacidade que as outras têm. Algumas pessoas não conseguem se sobressair da mesma forma que outras pessoas se sobressaem às atividades comuns do dia a dia. É mais ou menos isso. A situação dele não é grave, tá, gente? Eu não estou falando aqui que ele está incapacitado de conviver, não. Mas existem algumas coisas que ele precisa melhorar, que a gente precisa averiguar, investigar. A ideia de lutar por essa guarda compartilhada era exatamente para dividir um pouco, para não deixar sobre ele essa total responsabilidade, que é uma responsabilidade que pesa. Então, talvez ali, deixando na casa como estavam, aos cuidados da mãe, com a visita do pai, acredito que seria a melhor solução, no meu ponto de vista. Mas assim, hoje, colocar os filhos aos cuidados do seu Francivaldo, a gente precisa averiguar, mas isso não é o nosso trabalho, é trabalho do pessoal, a justiça que vai entender dessa maneira através dos estudos que for realizar. Então hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês com tristeza, não é fácil, porque a gente vem lutando muito. Eu quero até mandar um abraço para o Dr. Jean. Ele já informou no processo o novo endereço. Olha só o cuidado, a cautela que a gente tem de informar para a justiça o novo endereço, porque a gente quer que no final tudo dê certo. Se fosse outra pessoa, simplesmente, olha, ela quis ir embora, então deixa que a justiça vai entender da forma que ela desejar. A gente correu atrás, colocamos o novo endereço, informamos tudo direitinho. E é isso, pessoal. Agora eu vou lá na obra, né, com o seu Fran. Vou conversar com ele a respeito dessa situação, vou tranquilizá-lo no sentido de que os filhos estão bem, eles retornaram para o mesmo lugar de onde saíram, para ele ficar tranquilo em relação a isso. E por favor, não me compreendam mal pelo meu posicionamento de dar um basta nesse caso por agora, de deixar esse caso em stand-by, e também não me entendam mal sobre os pontos que eu citei aqui em relação ao seu Francivaldo e ao seu comportamento e à sua capacidade de conduzir a família, ali no caso, os 4 filhos. Então assim, eu estou aqui e eu estou dando a vocês o meu testemunho. Eu o acompanhei durante todos esses anos. O seu Francivaldo, antes de receber os seus filhos, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado, ele precisa corrigir algumas coisas que às vezes pratica sem nem perceber. Então, galera, é esse o pronunciamento.